Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Wellington, eu sou pastor da Sara Nossa Terra da Granja Viana e eu gostaria de, nesta manhã, compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de Salmos 119, versículo 105. A palavra de Deus diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho feito todos os domingos. Quem tem lido a palavra de Deus todos os dias? A palavra de Deus, com a presença do Espírito, é aquilo que vai mudar a tua vida e a vida da tua família. Por isso eu te convido nessa manhã a meditar sobre a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Deus, que nós possamos meditar na sua palavra, que nós possamos aprender com ela, que nós possamos ler todos os dias e nós possamos ter vontade todos os dias de aprender de ti. Em nome de Jesus. Eu te convido, meu irmão, para além de ler essa palavra, louvar conosco nessa manhã, nesse culto que se inicia, nesse culto maravilhoso a Deus. Por isso, nesse momento, se entregue a louvor. Louve, louve, porque Deus habita em meio aos louvores. Louve a Deus. Louve por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela graça, pelo amor e principalmente por Jesus Cristo. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. 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 Quão grande é o meu Deus, cantarei.
Bom dia, igreja. Saudade de vocês. Hoje é dia 5/4, nós estamos iniciando mais um culto da família. Espero que Deus possa invadir a tua casa, que Deus possa preencher o teu coração, que Deus possa preencher a tua mente, te encher do poder dele, da palavra dele. Por isso, eu te convido nessa manhã, em primeiro lugar, para que nós possamos orar. Curva a tua cabeça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Eu peço, Senhor, entra nos lares, entra nas vidas, entra nos corações, nas mentes, que o Senhor possa já visitar a necessidade de cada um. Pai, se for necessidade financeira, que o Senhor possa tocar e fazer uma diferença, que o Senhor possa abrir os caminhos. Se for, Pai, na questão de saúde, que o Senhor possa levar os teus anjos de cura e que essas pessoas possam ser curadas. Se for na preocupação, se for na emoção, que o Senhor possa trazer tranquilidade para a alma dessas pessoas através do teu Espírito. Por isso, Deus, eu te peço, cuida de cada uma dessas pessoas e de cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos continuar conversando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E eu tenho visto muitas coisas, né? Eu acredito que você também, tanto visto quanto escutado. E uma das coisas que eu sempre disse, né? E eu acredito muito nós temos que tomar cuidado, né? Com aquilo que nós ouvimos ou ao que nós emprestamos os nossos ouvidos, né? E a palavra de Deus nessa manhã vem nos ensinar a como andar nos caminhos do Senhor, a como proceder diante de circunstâncias. E quais são as características que Jesus tem buscado em cada uma das pessoas, em cada um dos seus discípulos. Quais são as características que Jesus quer que nós criemos e nos aperfeiçoemos nelas. Por isso eu quero iniciar no texto de Romanos 12, versículos 12 a 16. Versículos 12 a 16. A palavra de Deus diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Interessante esse início de culto, esse início de palavra, onde Deus está nos orientando a como que nós devemos nos conduzir, né, em qualquer tempo, mas principalmente em tempos de angústia ou de crise ou de momentos não tão fáceis, né? Deus vem nos orientando a viver de uma maneira que talvez a gente não tenha vivenciado isso. Deus tem nos orientado a entender como são as pessoas, a entender que não tem diferença entre pessoas, a entender que nós somos seres humanos, independente da nossa circunstância, da nossa situação, e que nós temos que nos amar e nos ajudar. E mesmo aqueles que parecem estar contra, mesmo esses, nós temos que amar, nós temos que derramar do poder de Deus, derramar da nossa compreensão e entender talvez que eles estejam numa posição diferente da nossa. E por isso eles olham sobre um prisma diferente, tomando decisões diferentes. Eu tenho visto muitas pessoas sendo treinadas em técnicas que são puramente humanas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina o que efetivamente nós devemos fazer, como nós devemos proceder, como nós devemos agir. Porque se a gente conseguir evoluir nessas características que nós vamos
ler hoje, como eu já li em algum texto aqui, nesse texto de Romanos 12, dos versículos 12 a 16, se nós conseguirmos aprimorar essas características em nós mesmos e ensinar outras pessoas a ter essas mesmas características, eu tenho certeza que o reino de Deus, além de expansão, ele vai encontrar no seu lugar algo diferente. Você vai conseguir ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, que talvez você nunca tenha conseguido até os dias de hoje. Mas o texto que eu quero usar, além desse, é o texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Onde o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo como ele deve ser, como ele deve proceder e como ele deve agir com os outros e ensinar outras pessoas. E nós estamos num momento muito bom para ensinar pessoas, a começar pelos da nossa casa. A gente tem buscado fazer células diárias na minha casa, nem sempre, né, a gente consegue, mas o que eu tenho percebido, às vezes que nós temos feito, é que existe uma sede de conhecimento pela palavra de Deus por todos nós. Por mim, pela pastora Cláudia, pelos meus filhos, né? O meu filho principalmente, perguntando muitas coisas sobre a palavra de Deus, querendo conhecer mais da palavra de Deus, e o que isso me enche o coração de alegria e de felicidade. Vê-lo pela manhã, abrir a porta do quarto dele e vê-lo lendo a palavra, e ao longo do dia, às vezes ele me perguntando coisas sobre aquilo que ele vem lendo, tem enchido o meu coração de alegria. Eu espero que isso tenha acontecido, esteja acontecendo na sua casa, e esteja acontecendo com você. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2, eu vou ler o capítulo todo, mas eu gostaria que todas as células, todos os meus 12, todos os meus 144, durante toda essa semana, em todos os seus grupos, conversassem sobre essa palavra. Debatessem, discutissem, aprendessem, orassem, meditassem sobre essa palavra. E a palavra em 2 Timóteo, no capítulo 2, começa assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Esse é o primeiro ponto. Você aprendeu a palavra, ou você tem aprendido a palavra. Leve essa palavra a homens e mulheres que são fiéis, em primeiro lugar, para que esses possam ensinar, assim como você orientou, como a palavra te orientou, como a palavra tem orientado a todos, que essas pessoas possam ensinar a palavra de Deus a outros. E isso Paulo tem ensinado a Timóteo. Você pode me dizer, não, mas é que Timóteo era uma espécie de pastor, mesmo que seja. Ainda assim, mesmo que você ainda não seja um pastor, a palavra de Deus está aberta para todos nós. E você pode aprender e ensinar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho da cura, o Evangelho da esperança, o Evangelho do amor. Não um Evangelho que cria problemas, mas um Evangelho que ama vidas. E você pode ser essa pessoa fiel, esse homem, essa mulher, esse jovem fiel que leva a verdadeira palavra de Deus para outras pessoas. Eu sei que muitos têm passado por problemas, eu sei que muitos querem saber, mas o que eu faço agora? Como eu vou fazer em relação ao meu trabalho? Como eu vou fazer em relação às minhas angústias, desesperanças, ao meu medo? E eu só conheço uma fórmula. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus invadir o seu ser com a palavra dele. Aprenda com ele, aplique a palavra dele. E eu posso te dizer, todo esse medo, toda essa angústia, toda essa desesperança, elas vão desaparecer e vão dar lugar ao amor, à esperança e à confiança
de que nós estamos bem guardados nas mãos do Senhor. E a palavra continua assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Segundo ponto é que eu quero alertar para nosso devocional, para nossa meditação, para nossa reflexão da palavra. E isso é o bater e abrir-se-vos-á. Isso é o buscar e achareis. Se você se dedicar à palavra, se você se dedicar à meditação da palavra, à reflexão dela, o Senhor vai te trazer entendimento. O Senhor vai trazer a você uma visão que vem dos céus, do poder de Deus. Por isso o segundo ponto é: aperfeiçoe-se na reflexão e na meditação da palavra de Deus. Vamos continuar. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso, como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. E se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A palavra é muito clara. O ensino é muito claro. O ensino dessa confiança, dessa fidelidade, ele diz, olha, essa é uma palavra digna de confiança. Ele está falando sobre semeadura. Sobre aquilo que você semeia. Esse é o terceiro ponto. O que você tem semeado nesses dias? O que você semeou ao longo da sua vida? Ele diz, olha, se você morrer com Cristo, você vai viver com Ele. E ele continua, ele diz, se você perseverar com Ele, você vai reinar com Ele. Porém, se você o negar, Ele também o negará. Mas, se você for fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. E ele será fiel a você sempre. E a fidelidade de Deus não nos engana. Porque Deus não é homem para mentir. E Deus é fiel para com as nossas vidas. E Ele vai nos livrar com o seu povo. Ele vai nos livrar como homens e mulheres de Deus. E quando eu falo de livramento, eu não estou falando que você não pode passar por circunstâncias ruins, que você não pode passar por problemas. Mas o que eu estou te dizendo é que Deus vai te dar o livramento em tudo, em absolutamente tudo. Creia no Senhor, fortalece o teu coração, fortalece a tua mente, fortalece as pessoas que estão ao seu lado, fortalece os teus filhos, a tua esposa, fortalece o teu marido, fortalece o teu empregador, fortalece os teus empregados, fortalece a todos aqueles que abrirem os ouvidos para você. Fala, diga para cada um, diga, a palavra de Deus é uma palavra de confiança e ela vai mudar a tua história. Basta só que você creia. Basta só que você semeie aquilo que Ele tem ensinado. E Deus vai mudar a tua história. Eu estou crendo muito nisso. Estar vivendo, todo mundo, eu tenho escutado, você faz parte da história, você faz parte da história. Eu entendo isso, mas só me interessa fazer parte de uma história. A história dos planos de Deus. A história que coloca o meu nome, o seu nome, o nome de todos no livro da vida do Cordeiro. É dessa história que eu estou querendo participar. E eu sei que você também, junto comigo, quer participar dessa mesma história. E ele continua ensinando a Timóteo coisas importantíssimas. Ele diz assim, a partir do versículo 14, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus,
para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Eu nem preciso dizer a vocês que nos dias de hoje a gente tem ouvido e visto tantas discussões tolas sobre a palavra de Deus, que não leva ninguém a lugar algum, que perverte os ouvidos de quem escuta, que tira as pessoas do verdadeiro caminho de Deus e daquilo que elas têm que fazer. Homens de Deus discutindo coisas inúteis. Mas eu creio, meu irmão, que você tem sido orientado e você tem aprendido da palavra de Deus. Você tem aprendido o equilíbrio. Você tem aprendido a manusear bem a Bíblia. Você tem aprendido a não dar ouvidos à conversa de tolos que não leva a nada a lugar nenhum. E o que a palavra diz aqui, pervertem a muitos como um câncer. E infelizmente, muitos têm dado ouvidos a esse tipo de palavra. É uma palavra de uma discussão que não faz sentido, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, não faz nenhum sentido. Então, meu irmão, aperfeiçoe os teus ouvidos mais uma vez. Escute aquilo que vem de Deus. Isso aqui é um treinamento tão precioso que Paulo ensinou a Timóteo. E se nós aprendermos, nós seremos obreiros provados. Não, mas pastor, eu não sou obreiro, eu não tenho função. Você é um obreiro de Deus, você é um cooperador de Deus, independente da sua função ministerial. Todos nós somos cooperadores de Deus, ou não. Ele continua assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então santifique-se. Santifique-se. Para que você seja um vaso de ouro preparado para toda boa obra. Para que você seja um vaso de honra e não de desonra. Que as pessoas escutem da sua boca e vejam através do seu comportamento a presença e o poder de Deus. Seja esse vaso de honra que Paulo tem ensinado para Timóteo nesses textos. Sabe, no livro de Romanos 12, de 12 a 16 que eu li no início dessa pregação, ele diz: se afiliem, se ajuntem com aqueles que têm menos honra que vocês. Eu tenho ouvido seres humanos falando: não, você não pode se afiliar em quem tem menos honra que vocês ou que ocupam posições inferiores a de vocês, porque vocês vão desaprender. Isso não é verdade. A palavra de Deus ensina o contrário. Ela diz que nós temos que estar junto com as pessoas, principalmente com aquelas que precisam de nós. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que você cresça muito se você conseguir levar para essas pessoas um pouco de amor, um pouco de afeto, a palavra de Deus, ajudar nas suas necessidades, claro, de acordo com aquilo que você pode. Porque isso foi o que Deus fez. Imagina se Jesus pensasse assim: eu não vou me aliançar a pessoas que não têm tanta honra quanto eu. Ele não se aliançaria com ninguém. E mesmo assim, ele se despiu de tudo aquilo que é ser Deus e veio até nós e se aliançou conosco através do evangelho da verdade. E diz: eu tenho uma aliança com você, uma aliança de sangue. Ele não pensou duas vezes e diz: se o Senhor quer, meu Deus,
eu estarei com esse povo que precisa. Por isso nós aprendemos com o Senhor, nós somos servos de Jesus. E não de homens que querem te ensinar somente ganância. E não de homens que se acham superiores a outros homens. Nós não somos superiores a ninguém. Nós somos filhos de Deus amados e nós temos que ser vasos de honra nas mãos do Senhor. E ele continua e diz assim, a partir do versículo 22, eu estou quase encerrando. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé e o amor. Siga a justiça. E o que é justiça? Justiça é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o único que é justo é Deus. Ele consegue enxergar todas as coisas. Para ele o tempo não existe. Ou se existe, existe para um propósito, e é o propósito dele. Ele é aquele que estabelece a justiça em tudo, porque ele vê tudo. Ele não vê partes, ele vê o todo. Então seguir a justiça é seguir a vontade de Deus. E ele continua dizendo assim, segue a fé. Nunca houve um momento para que tenhamos tanta fé. Eu tenho me colocado nas madrugadas, né, no final da madrugada, início da manhã, que é quando eu faço meu devocional, que às 6 horas, aquele horário que nós combinamos lá atrás, de orar por todas as pessoas, eu tenho cumprido. Tenho cumprido todos os dias isso. Tenho orado pelas pessoas. E eu acredito muito que Deus tem me acrescentado em fé. Eu nunca tive tanta fé na minha vida que o Senhor está presente nas nossas histórias e que Ele está conduzindo tudo o que está acontecendo e que os filhos dele serão preservados. Por isso, deixa Deus acrescentar fé em você. Deixa Deus fazer que a fé que vem do alto inunde o teu coração, que inunde a tua boca, inunde as tuas atitudes. Creia, mas não uma fé ignorante, mas uma fé na palavra. Não uma fé nos teus princípios, naquilo que você acredita como ser humano, mas naquilo que Deus acredita para nós, os seres humanos. É isso que eu peço. Deixa a fé do Senhor invadir o teu coração. E ele continua assim. O amor e a paz com aqueles de coração puro que invocam o Senhor. O amor e a paz são os outros 2 pontos fundamentais para as nossas vidas. O amor que vem do alto, o amor que vem de Deus, o amor que é longânimo, que é bom, o amor que é puro, o amor que é perfeito, o amor que ajuda, o amor que não critica, o amor que não julga, o amor que entende, o amor que entende até os próprios inimigos e seja um agente da paz. Você é um homem e uma mulher de Deus, você não está aqui para difundir problemas, né? Não está aqui para difundir conflitos, você está aqui para difundir a paz que vem do alto, a paz que excede todo entendimento. No momento de crise, você tem que ser a paz. No momento de angústia, você tem que ser a paz. No momento que as pessoas estão muitas vezes desesperadas, você tem que ser a paz dessas pessoas. E era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo, e por isso Timóteo aprendeu muito com ele. Ele continua assim: evite as controvérsias tolas e inúteis. Presta bem atenção nisso. Pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar. Vou repetir. Ao servo do Senhor não convém brigar. Mais uma vez, ao servo do Senhor não convém brigar. Mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. A tua boca, se a tua boca for
desta maneira, se você agir dessa forma, se você for um agente da paz, se você tiver entendimento, se você souber usar bem as palavras, se você não for um brigão, se você, se dizendo servo de Deus, não espalhar rancor, angústia, discussão, sabe o que vai acontecer? Porque você levou esse equilíbrio para as pessoas. Elas vão olhar para si mesmas. O Espírito Santo vai entrar e elas vão se arrepender. E elas vão dizer, não é esse o caminho. Esse caminho não é bom. O caminho melhor aqui é que nós possamos nos entender debaixo da palavra de Deus. Por isso eu me arrependo, por isso eu te peço perdão, porque eu briguei por coisas inúteis. Acredite nisso, tenha fé nisso. Isso vai acontecer e você vai ver isso acontecer. 25 novamente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O que leva ao arrependimento a uma pessoa é quando ela tem o entendimento da verdade. Quando ela sabe o que é a verdade de Deus, e ela pega a sua vida e coloca diante da verdade de Deus, ela diz, Senhor, eu me arrependo. Me perdoa, Pai, porque eu agi de uma maneira que eu não entendia. Eu fiz coisas que não devia, porque eu não sabia o que era a sua verdade, eu não sabia, não conhecia a tua palavra. Ninguém havia me ensinado a tua palavra. Ninguém havia mostrado através de atitudes a tua palavra. E ele continua assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Interessante isso. Hoje é um culto também de libertação, né? A verdade te liberta, para que você não caia nas armadilhas do diabo. Eu vejo muitas pessoas orando, e claro que as pessoas têm que orar mesmo para isso. Senhor, não me deixa cair nas armadilhas do diabo. E a pior armadilha do diabo é que ele usa de meias verdades. Ele traz a ignorância na palavra de Deus para as pessoas. E todas as vezes que uma pessoa é ignorante na palavra de Deus, que ela escuta pessoas dizendo que são de Deus, provocando discussões, ouvindo falsas doutrinas, levantando tudo de inútil que o mundo não precisa ouvir. E elas seguem esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra, elas já acabaram de se enredar nas armadilhas do diabo. Porém, meu irmão, volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para o ensinamento dos apóstolos. Volte-se para o discipulado. É importantíssimo que você seja discipulado. É importantíssimo que você leia a palavra. É importantíssimo que esse discipulado venha não com orientações que sejam de filosofias humanas, mas que sejam ensinadas por Jesus Cristo. O que eu quero falar para você nessa manhã é isso. Mas, pastor, o senhor tem insistido muito nesse assunto. Sim, porque eu acredito que é isso que vai trazer transformação à sua vida, é isso que vai mudar a tua história, é isso que vai fazer de mim e de você verdadeiros cristãos, aqueles que são separados por Deus, aqueles que são protegidos por Deus, aqueles em que Deus vai cuidar da sua casa, da sua vida, da sua família e vai fazer toda a diferença, assim como foi lá no Egito, assim como foi com Jesus, assim como foi com os apóstolos. Independente de tudo o que eles passaram, eles ficaram livres do mal. E quando eu falo liberdade do mal aqui você não será um agente do mal. Entende isso? Não quer dizer que você não vai passar por circunstâncias difíceis. Quer dizer que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, você não será um agente do mal. Você não vai se corromper em nenhuma circunstância. Seja na sobra, seja na falta. O Senhor vai trazer equilíbrio. E você não será um agente do mal. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter entrado nos lares, possa ter transformado as famílias, que cada um possa se dedicar a essa palavra durante toda esta semana, e que eles possam conversar com outras pessoas, e que eles possam ensinar essa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua manhã, obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça, nós temos um espaço físico.
Esse espaço físico está lá e nós vamos voltar para lá. E vamos pregar o Evangelho e vamos louvar o Senhor todos juntos. Mas nós temos que ser fiéis com esse lugar. Precisamos entregar a nossa parte, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Procura o teu líder, que ele vai te orientar a fazer isso corretamente. Se você não tem uma pessoa de referência, pode me procurar e eu vou te orientar como fazer isso corretamente. Mas, meu irmão, seja fiel à casa de Deus. Lembre-se do livro de Ageu. Lembre-se, todas as vezes que o povo for fiel, quanto Deus honrou as suas casas. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Nós estamos abertos para você ligar, para você falar conosco, mas seja prudente, guarde a tua casa, fique na tua casa, porque esse momento será breve e o Senhor vai abrir as portas. Esse inimigo invisível será vencido pelo poder de Deus e nós, mais uma vez, estaremos juntos, em nome de Jesus. Fica na paz, meu irmão. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha
caminha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei